Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre o célebre ultimato britânico de 11 de janeiro de 1890, que tanta comoção causou na sociedade portuguesa e que resultou numa contestação séria ao sistema e prática política da década de 1880, baseado na ideia de rotativismo ou alternância de dois partidos de governo sob a arbitragem do rei. Para o Partido Republicano Português, o PRP, o ultimato aconteceu por culpa do regime monárquico. De forma simplista, os dirigentes republicanos argumentaram que o rei Dom Carlos, que tinha subido ao trono há cerca de 3 meses, tinha enfeudado os interesses portugueses ao Reino Unido, isto por ser parente da Rainha Vitória. Os republicanos retratavam assim a política europeia como um assunto de família, com a sorte dos cidadãos a ser decidida à lareira entre tios e primos. É certo que quase todas as famílias reais europeias eram parentes entre si, mas também é certo que nos regimes liberais, como no Reino Unido, Itália, Espanha, Bélgica ou Portugal, a política externa era conduzida pelos governos de forma relativamente independente das relações de parentesco entre soberanos. Estas eram sem dúvida úteis, mas não decisivas. As causas do ultimato são, pois, mais complexas que as apontadas pelo PRP. Aliás, os argumentos usados na campanha de imprensa do PRP contra o rei Dom Carlos e o rotativismo não foram muito diferentes dos usados uma década antes por uma parte do Partido Progressista, que então contestava a preferência de Dom Luís pelo Partido Regenerador. As causas do ultimato remontam ao início da década de 1870. Então, países como França, Reino Unido e Bélgica começaram a interessar-se pela exploração e ocupação do interior do território africano. As motivações foram variadas. A abertura do Canal do Suez, em 1869, com a rivalidade franco-britânica no Egito, terá sido um dos pontos de partida. Também as teorias evolucionistas, que apontavam a obrigação do homem europeu civilizar, e aqui civilizar entre aspas, o continente africano, e os avanços da medicina, como a descoberta do uso do quinino para controlar a malária, o que deu impulso ao início sistemático das explorações europeias, que tiveram nomes como Livingstone ou Brazza por expoentes. Portugal procurou não ficar de fora desta autêntica corrida à África. A estabilidade política garantida pelo longo governo de Fontes Pereira de Melo, que durou de 1871 a 1877, serviu de pano de fundo à criação da Sociedade Portuguesa de Geografia, em 1875, e ao início das explorações dos rios angolanos por Serpa Pinto e Hermegildo Capelo. A ideia prevalecente na Sociedade de Geografia era a de ocupação portuguesa de um imenso espaço em África que fosse da costa à contracosta. Era uma vontade utópica que chocava não só com as limitações portuguesas, quanto com as ambições das outras potências. Andrade Corvo, ministro dos Negócios Estrangeiros de Fontes, tinha então uma visão mais realista. Portugal devia afastar sonhos nostálgicos de grandeza imperial, ter noção das suas limitações e reclamar a área que tivesse efetivamente capacidade de ocupar, isto em aliança com o Reino Unido e com abertura ao investimento estrangeiro. Porém, a corrente prevalecente na Sociedade de Geografia arrastou os sucessivos governos, que reclamaram territórios com base no que consideravam os direitos históricos portugueses. Até 1884, estes direitos históricos foram reconhecidos por sucessivas arbitragens internacionais, como a do presidente francês MacMahon, em 1875, que reconheceu o direito de Portugal a Lourenço Marques. De seguida, o governo português assinou um tratado com os Boers. Os Boers eram as repúblicas do Transvaal de Orange, governadas por descendentes dos calvinistas holandeses. Isto para a construção de um caminho de ferro. Contudo, a descoberta de diamantes no Kimberley, no Transvaal, precipitou a anexação dos Boers pelo Reino Unido. O Tratado de 1881 entre Portugal e o Reino Unido
assinado pelo governo progressista de José Luciano de Castro, tornou Lourenço Marques, na prática, um protetorado britânico. A Conferência de Berlim, reunida pelo chanceler Bismarck em 1884 para resolver as disputas das potências europeias em África e que desgraçadamente dividiu parte do continente a régua e esquadro, constituiu um revés para as ambições portuguesas. Não só Portugal perdeu para a Bélgica o controle do Congo, como os congressistas acordaram no princípio da ocupação efetiva como argumento decisivo para o reconhecimento do direito sobre um território reclamado. Tal não impediu que a Sociedade de Geografia continuasse tomada pelo irrealismo. Em 1886, apresentou o célebre mapa cor-de-rosa, onde foram assinaladas as, entre aspas, futuras estações civilizadoras portuguesas. Sobretudo, estas procuravam travar as ambições expansionistas da Bélgica de Leopoldo II, mas acabaram por despertar um problema maior, pois chocaram com as pretensões britânicas de construir um caminho de ferro do Cairo ao Cabo, na atual África do Sul. Após a Conferência de Berlim, Portugal iniciou um esforço assinalável para explorar e ocupar o hinterland Angola-Moçambique. Entre 1888 e 1890, o governo progressista de José Luciano de Castro, com Barros Gomes no Ministério dos Negócios Estrangeiros, patrocinou expedições científicas e militares, sobretudo à zona do Niassa, que assinaram vários tratados de protetorado e vassalagem com régulos locais. Em simultâneo, o governo progressista iniciou uma aproximação à Alemanha e ao Transvaal, isto como forma de contrabalançar a influência inglesa. As relações com o Reino Unido tornaram-se, aliás, progressivamente tensas ao longo de 1889. Em meados desse ano, Portugal retirou aos britânicos o controle do caminho de ferro de Lourenço Marques. Em novembro, Cecil Rhodes, a quem a Rodésia deveu o nome, obteve do governo britânico a concessão da exploração das riquezas a norte do Transvaal, isto para a sua companhia majestática, a British South African Company. De seguida, Cecil Rhodes iniciou uma campanha na imprensa britânica contra Portugal e pressionou o governo de Lord Salisbury a intimar os portugueses a retirarem-se do Niassa, Shire e País dos Macocolos. Em novembro de 1889, a coluna do Major Serpa Pinto foi atacada pelos Macocolos, que estavam sob proteção da bandeira britânica. A reação bélica de Serpa Pinto, que aliás era esperada por Cecil Rhodes, motivou o governo britânico a exigir ao português o envio, até 8 de janeiro, de uma declaração de não interesse na região do Shire, Niassa e Macocolos. Portugal procurou então ganhar tempo e submeter a disputa à arbitragem internacional. Contudo, os britânicos enviaram nova nota a 10 de janeiro, reafirmando a exigência e acrescentando-lhe a retirada da foz do Awar. No dia seguinte, os britânicos ainda acrescentam outra exigência, a retirada do país dos Machonas e uma ameaça, a de que uma esquadra naval britânica estava pronta para partir para Lisboa, esperando apenas por instruções. Perante a perspectiva da chegada à Barra do Tejo dos navios de guerra britânicos, Dom Carlos reuniu de emergência o Conselho de Estado, que reconheceu a necessidade de cedência às exigências britânicas. A cedência ao ultimato britânico provocou a queda do governo progressista de José Luciano de Castro, substituído pelos regeneradores, liderado já não por Fontes, mas sim por António Serpa Pimentel. A substituição imediata do governo foi um sinal de fraqueza e instabilidade e a pior forma de iniciar a gestão da crise política. Então, a emoção tomou conta da opinião pública e a demagogia e oportunismo tomaram conta do debate público. O ultimato constituiu um momento agudo de contestação ao regime e à prática política, mas não foi mais intenso ou causador de maior instabilidade que outros, como, por exemplo, os vividos entre 1868 e 1871, de que falámos no episódio anterior. Não me parece, pois, que o regime tenha estado então verdadeiramente em causa, tal como depois procurou fazer crer. Também, o ultimato não impediu que Portugal estruturasse os seus territórios africanos numa base mais realista, nem que hipotecasse para sempre a aliança britânica. O ultimato foi, sobretudo, um embaraçoso momento de comoção generalizada que acordou Portugal para as evidências e que foi instrumentalizado pelo Partido Republicano para exaltar o seu patriotismo, isto por contraste com a fraqueza dos partidos rotativos. A demagogia era, então, uma das mais sólidas certezas do nosso espaço público.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Henrique, concordas? Achas que houve irrealismo na altura, irrealismo dos governos e uma certa demagogia da oposição, entre o Partido Republicano, que se destacou à época? Era inevitável que perante o ultimato, ainda por cima da nossa aliança mais antiga, ultimato esse que tinha tanto de realista da parte deles como de imoral da parte deles. Aliás, as outras potências acharam que foi das coisas mais imorais que um governo inglês fez em relação a um aliado, e isso é verdade. Quer dizer, o governo do Lord Salisbury diz claramente a Portugal: saiam daí. E tu falaste dos países dos Bacocolos. É preciso perceber que aquilo é mais ou menos a Zâmbia, onde é hoje a Zâmbia e o Zimbábue. É tudo aquilo que anda à volta desses dois países. O Zimbábue era a antiga Rodésia. E a Zâmbia também. Portanto, a Zâmbia era a Rodésia do Sul, a Zimbábue a Rodésia do Norte, e o Malawi era a Nyasalandia. E tudo junto fazia parte de uma colónia inglesa, que era a Federação das Rodésias e Nyasalandia. Bom, anda por aí. E isso, tirando o Malawi, que é mais para norte, basicamente, e é ali ao lado do lago de Nyassa, e por isso é que era Nyasalandia. Lago Nyassa é esse que, aliás, faz hoje fronteira entre o Malawi e Moçambique, embora se prolongue mais para norte também. É preciso ver que a Zâmbia, capital Lusaka, e a Rodésia do Norte, a antiga Rodésia do Norte, Zimbábue, a atual capital Harare, estão claramente entre Angola e aquilo que a gente chamava a contracosta, que no fundo é Moçambique. Sim. Entre Angola e Moçambique. Então, na altura chamava o Interland. Era o Interland, e é por isso que o Serpa Pinto faz o célebre de Angola à contracosta. Não só escreve um livro que se chama assim, de Angola à contracosta, que é uma exploração liderada pelo Serpa Pinto, de facto, embora ele quisesse muito saber onde é que era na altura os exploradores africanos motivavam-se muito por saber onde é que eram as nascentes dos rios. Tanto que o maior explorador de todos, o Livingstone andava à procura da nascente do Nilo Branco, porque a nascente do Nilo Azul já tinha sido descoberta. Ele andava à procura, nunca encontrou, coitado, mas foi encontrado pelo Stanley, um outro explorador, que vai à procura dele, porque ele é dado como desaparecido, e que tem a célebre frase Dr. Livingstone, I presume. Porque claro que era o único branco, vai umas redondezas de milhares de quilómetros. Portanto, era uma dedução não muito difícil. Depois, portanto, não há dúvida também, outra coisa é que o Reino Unido também tinha exploradores no terreno. Tanto que é ele que descobre, por exemplo, as cataratas de Vitória, que estão ali. Onde... Sim. E portanto, e põe-lhe o nome de Vitória, que era a rainha de Inglaterra, como são os portugueses que descobrem aquelas cataratas que hoje se chamam do Duque de Bragança, que era o nome da dinastia portuguesa. Portanto, havia ali várias coisas. E depois havia, como tu bem disseste, um senhor, Cecil Rhodes, que aliás dá o nome às Rodésias, não é? E o Cecil Rhodes era mais do que um explorador e um cientista, que o Livingstone também era, e o Livingstone até era de famílias humildes, e era um homem que também era missionário, também tinha, quer dizer, missionário da Igreja Anglicana, mas era missionário, queria várias coisas. Ou seja, eram movidos por propósitos, por vários propósitos, que não só... que hoje chamaríamos colonialistas, que na altura não existia exatamente o termo neste sentido. Mas, por exemplo, ela é fundamental, por exemplo, para se pôr em causa a escravatura africana, o Livingstone, curiosamente, e os primeiros a aderir a isso é um dos reinos onde ele está. Mas esses reinos todos, que era uma espécie de... Aliás, Henrique, só aqui um parênteses, os missionários foram importantíssimos até na denúncia do que se passava, por exemplo, no caso no Congo belga, por exemplo. Sim, o Congo belga, que tu aí chamaste belga, e que não era belga, era do Leopoldo. Era mesmo, do próprio Leopoldo II. Aquilo era uma colónia do próprio rei dos belgas e não da Bélgica. É uma situação só no princípio do século XX é que passa para a Bélgica. Muito estranha, que foi como falaste do Brazza, que dá o nome... A Brazzaville, que está em frente de Kinshasa, que era antigo Leopoldville, do nome do rei. Do rei Leopoldo. Portanto, quer dizer, o Interland, só para os nossos
ouvintes terem a ideia, o hinterland da África, portanto, as terras interiores da África, dentro, já um bocado para dentro, como são estas, não é? Que não têm acesso ao mar, eram mais desconhecidas, sabe, pessoas? Eram mais desconhecidas do que era a Lua quando lá chegou o primeiro homem. Ou seja, o primeiro homem que a Terra na Lua sabia mais da Lua do que estes exploradores sabiam do que iam encontrar quando se aventuram por aquelas terras Mas adentro. azar dos azares, ou sorte a sorte, encontraram grandes riquezas nesse hinterland, diamantes, por exemplo, muita coisa. Logo em 1877. Isso também em Angola, já na parte portuguesa de Angola, também existem ainda, não é? Existiram diamantes. Sim, mas ali o diamante foi um ponto de discórdia para não haver cedências. O Cecil Rhodes, que aliás era já dono das minas do Rand, portanto, que é onde é hoje Joanesburgo, e é por isso também Paredes, que a capital da África do Sul é Pretória e não a grande cidade de Joanesburgo, que é a maior cidade da África do Sul, é porque Joanesburgo era uma mina que se vai andando, e é por isso também que o Mac Mahon, que também falaste, que era presidente da França, tem que intervir por causa da questão de Laguna Bay. De Laguna Bay, no fundo, é onde é hoje Lourenço Marques, que os ingleses chamavam de Lagoa Bay. Sim. De Lagoa Bay. E porquê é que aquilo era importante para eles? Porque é o ponto de mar, porto de mar mais perto de Joanesburgo. A gente tem que perceber um bocadinho da geografia da África para ver qual é a importância que o sul de Moçambique tem para os ingleses. Ora bem, e é por isso que os portugueses se aliam a quem? Aos Bura, ao Boer, ao Boer, como tu lhes queiras chamar. Os holandeses dizem Bura. É mais difícil. Eu tenho uma vantagem sobre ti, é que andei meses, anos nestas terras todas, não é? A fazer reportagens para o Expresso. E, portanto, eu conheço aquela malta e os Boer é um bocado de fugir algumas vezes, mas enfim, isso é outra história, são questões políticas, foram eles que introduziram o Apartheid na África do Sul e foi a religião deles, a Igreja Reformada holandesa. Estados religiosos, as Repúblicas Bávaras eram Estados religiosos. A Igreja Reformada holandesa. Não era bem calvinista, mas era de inspiração calvinista. Bom, agora, passando isto tudo para a frente, nós, o Andrade Corvo tinha toda a razão. Contra o Luciano Cordeiro, que é um fundador da Sociedade de Geografia, não é? Sim. O Andrade Corvo tinha toda a razão. Portugal não tinha, digamos, estaleca, dimensão, dinheiro, homens para ter um império daquela dimensão. E, portanto, ele diz, com toda a singeleza, mas com toda a humildade e verdade, que nós nos devíamos cingir àquilo que éramos capazes de governar, porque o resto era irrealista. O problema era que bastava ler os jornais da época e para se perceber o que era a demagogia imensa que reinava. O Essa de Queiroz, que eu já referi no último, nesta época não há nada melhor do que ler o Essa de Queiroz. Do que citar essa. O Essa de Queiroz, num volume que era das farpas, mas que, retirando as crónicas todas dele, se chama Uma Campanha Alegre, dessa de Queiroz. Ele tem lá uma crónica, que aquilo eram crónicas de jornais, onde diz que a gente não tem marinha, não é? A gente não tem marinha, portanto a única coisa que a gente pode fazer em relação a Angola e Moçambique é mandar um empregado, mangas de alpaca, ao Cais das Colunas e gritar sobre as ondas do mar os vagos acenos de soldado para as nossas colónias, porque a gente não tem marinha para lá chegar. E, portanto, ele acaba esta crónica a dizer assim, portanto, o que é que a gente devia fazer? Ele dizia, devíamos vender o Estado da Índia, que na altura ainda era português, não é? Sim. Como é óbvio, Angola e Moçambique. E isso foi equacionado várias vezes. Foi equacionado, exato. E a gente devia vender Angola, Moçambique, o Estado da Índia, não sei o quê. E depois diz, e sobre São Tomé e não sei o quê, ocorre melhor ideia que oferecê-las. Porque, quer dizer, aquilo o que mostra, Henrique, aqui um contraste enorme do que foi depois a doutrina, não só a demagogia à volta disso, como depois o que foi a interpretação da Primeira República e sobretudo sublimada no tempo do Estado Novo desta ideia de um império único, indivisível e da integridade do império. Aliás, quando no século XIX se falava... O Salazar falava da especificidade portuguesa, não é? E defendia-se da ONU. É uma construção da década de 30, não é? Que é uma construção. E, portanto, quando chega o ultimato, que de facto é humilhante e é... Como é que é dizer? Mas onde Portugal teve muito... Porque, por exemplo, mesmo os belgas, e olhando agora para o que foi a comparação, os belgas beneficiaram muito, o próprio Leopoldo II, o Leopoldo da proximidade até com a Alemanha. E a Alemanha, e havia aqui uma grande diferença e um grande contraste para o que se passou a partir de 1890, é que em 1884, e nesta época em que se divide a África a régua e esquadro,
os alemães não tinham interesse na disputa africana. O que o Bismarck... É depois, é com o Guilherme II. Sim, está bem, mas quer dizer, mas, por exemplo, Portugal, para ter a boa fé, quer dizer, para ter a bona fide, como é que se diz? O goodwill, a simpatia, o apoio dos alemães, dispõe-se a dar o que é hoje a Namíbia aos alemães. Sim, mas na altura, nós que entregámos mas repara, a Namíbia, na altura, que é o sul de Angola todo, não é? O próprio Bismarck foi árbitro da Conferência de Berlim, exatamente porque os alemães estavam só depois... Mas ficaram com o Tanganica também, que é hoje a Tanzânia. A África Oriental Alemã já é do tempo de Guilherme II. Sim. Porque o Bismarck claramente dizia nós somos um grande império europeu. O que eu quero dizer é que nós fizemos tudo para disputar, e isso é que era irrealista, e o Andrade Couro viu bem, ao contrário, era dos exploradores e das sociedades geográficas. Mas Henrique, mas era isso que eu estava a dizer, mas não só o Andrade Couro viu bem, como por exemplo tudo. Os belgas perceberam, os belgas e o próprio Leopoldo II perceberam um país como a Bélgica, que ainda por cima era um país que estava no centro. Exatamente. Tinha uma outra característica, é que dos países nessa altura que estavam a concorrer à África, só Portugal é que não era industrializado, porque a Bélgica era altamente industrializada, era um país bastante rico, com uma ferrovia em carvão, com uma rede ferroviária bastante completa, e Portugal era um país que estava completamente fora desta disputa. A rede ferroviária de Lisboa carregado. Sim, mas e pouco mais. Mas como é que é possível um país, na altura periférico, não industrializado, jogar com este antagonismo entre as potências, que foi o que a Bélgica fez muito bem, entre França e Inglaterra, querer ambicionar mais do que... a Inglaterra e a Alemanha, só que a Alemanha não tinha assim um interesse para ir além. A Alemanha não iria pôr, mas nós jogámos não iria arriscar. Muitas fichas no Tanganica, e não só, e nós não é? Jogámos muito na ideia das arbitragens internacionais, de ser reconhecida Portugal exatamente e foi? Por pirraça, por assim dizer, por pirraça não, exatamente para com os britânicos, dos nossos direitos históricos, que o Lord Salisbury considerava arqueológicos. O MacMahon, que ninguém sabe quem é, mas foi um presidente, quer dizer, foi episódico, um presidente episódico francês. Sim, um dos primeiros da Terceira República. A gente vai à história de França, vê lá MacMahon, nem sequer foi assim um grande presidente, não se distinguiu por coisa nenhuma, mas tem o nome de uma cerveja em Moçambique, não é? Em Moçambique há duas cervejas, como cá a Sagres e a Superboc, em Moçambique há a Laurentina e a MacMahon. Portanto, o MacMahon alguma coisa fez pelo mundo, já me matou a sede várias vezes. E portanto, um brinde ao MacMahon. Tem uma estátua ao MacMahon, também há uma estátua em Lourenço Marques, Maputo agora, ao MacMahon. Mas a verdade é que o MacMahon dá razão a Portugal e o Portugal constrói Lourenço Marques, que é hoje Maputo, num instante, e muda a sede da província, que era na ilha de Moçambique, para ali. Para ali, exatamente. Para justamente cumprir integralmente as condições de Berlim. Lourenço Marques, que era um presídio, torna-se uma cidade em 1875. E portanto, bem bonita. E bem desenhada, que é uma coisa que é extraordinária. Claro, porque é desenhada do zero. É desenhada, mas está bem. Praticamente do zero em 1875. Podia ser por um daqueles desenhadores que desenharam os olivais que a gente se perde sempre ali, não. É notável. É notável. Agora, é notável, mas é algo que surge a partir de 1875. Por causa da ocupação? Não tem. Porque a gente não tinha ocupação. A gente não tinha ocupação. Repara bem, a gente não tinha ocupação no sul de Moçambique. Aliás, nem no sul de Moçambique, nem no interior de Angola, nem lá nenhum. Mas é o sul, estou a falar mesmo no litoral. Angola sul. Também era Luanda, Moçambiques, Lubito. Mas quer dizer, e mais para cima também. Mas a questão é mais para o norte de Luanda. O que eu estou a dizer é que nós não tínhamos ocupação praticamente nenhuma no sul de Moçambique, e a prova disso é que nós entramos em conflito com uma das tribos que era descendente dos Julos, não é? Sim. Que são xanganos depois. E basicamente é o Guguyana. Exato. Toda a gente conhece a história do Guguyana. Depois na década de 90 é aprisionado. Exatamente. Mas nós também só começamos a ocupar o sul de Moçambique a partir de 1881, quando o Tratado de Lourenço Marques. Claro. Que permite que Portugal se expanda. O cérebro de Lagoa Bay, quer dizer, sim. Quando isso é... Agora, o contexto também é muito importante perceber porque é que isto se verificou. Não só foi possível a Portugal avançar na década de 70 porque a Alemanha não tinha o interesse que veio a ter posteriormente, aliás, depois por isso é que a Alemanha fica com poucas zonas em África, é exatamente por chegar tarde. Sim. É esta, entre aspas, corrida africana. Mas até a Itália ficou com a Tripolitânia, não é? Sim, mas a Itália também na década de 70 tinha acabado a sua unificação, portanto também não era... Também tinha um contexto específico.
Era como a Alemanha, praticamente. Exatamente como a Alemanha. Mal portanto, comparado. eram países, Sim, eram países recém-unificados. E Portugal também na década de 70. E a Espanha, que não tinha nada também. Mas a Espanha também teve uma década de 70 muito atribulada. Depois da Revolução de 1868. Com a Guiné Equatorial, Fernando Pó e Anne Bon, que aliás tinham sido portugueses até 1600. Mas tudo isso, Henrique, reforça o contexto. Reforça o contexto que na década de 70... dois países que depois se voltaram para a África em tempos posteriores, como a Alemanha e a Itália, eram recém-unificados. A Espanha teve uma década de 70 muito atribulada, sobretudo entre 1868 e a restauração, em 1874-76, com o regresso do Afonso XII. E Portugal, pelo contrário, depois daqueles tempos todos atribulados, até que nós falámos aqui, de 1868 a 61, conheceu o seu período de maior estabilidade na regeneração, que foi o longo governo do Fontes Pereira de Melo, de 71 a 77. Exato. E é nessa altura e nesse contexto que se funda a Sociedade de Geografia, com esta ideia completamente utópica, porque aí os belgas foram muito mais realistas. E os portugueses também, em 84, quando se apercebem pela Conferência de Berlim, não só que tinham perdido as suas pretensões na zona do Congo, portanto, que teriam perdido pretensões na África Ocidental e na Guiné, que a gente cede aos franceses, uma boa parte daquilo que é hoje a Guiné. Por isso, os portugueses voltam-se não só para o Interland, como também para a África Oriental. Tu repara uma coisa. E o problema é sobretudo na África, no Interland, mas mais sobretudo... A gente tem que dividir a África, a história europeia na África, não é a história da África, é a história europeia na África, temos de dividir em dois períodos. Temos de dividir o primeiro período é o período das feitorias e do cabo. Ou da navegação de cabotagem, que é praticamente... Pronto, que aí é portuguesa. Que aí é completamente. Porque a parte portuguesa. da Guiné é portuguesa, a Costa dos Escravos é portuguesa, onde é hoje o países como o Ghana, como o Togo, como era portuguesa. Depois Angola era portuguesa, e mais até a Namíbia, por ali abaixo, embora aquilo fosse um deserto, e tirando as cidades. Isso não deixou de ser. Continua a ser um deserto. E depois havia ali o Cabo, que não tinha ninguém, a não ser os hugonotes, que são os primeiros brancos a chegar ao Cabo. Calvinistas fugidos da repressão católica de França, não francesa, depois das guerras de religião em França. A parte de Moçambique toda por ali acima. E daí para cima havia reinos independentes, porque há um único reino em África que é independente da vida toda, que é a Etiópia. O resto... mais protetorado, menos protetorado, mais colónia, menos colónia. Por isso é que depois acabou por ser dividida a rega o esquadro com desconhecimento total. Exatamente. E ainda numa altura em que até a geografia africana era muito desconhecida, não é? Porque essas explorações eram muito recentes. A gente consegue ficar com o saliente do quilombo, que se chama o saliente do quilombo em Angola, que olhar para o mapa de Angola vê que tem assim um bocado, assim um quadrado que sai completamente da linha direita. Sim, quase como se fosse cortada por uma rainha da tribo que lá estava, que queria ficar com os portugueses. Não me perguntes porquê. Henrique, e agora só fazendo aqui transportando para o século XX, depois na Conferência de Berlim isso ter acontecido, o mesmo erro foi repetido depois da paz de Versalhes e depois da Primeira Guerra Mundial, com os protetorados no Médio Oriente. Exatamente. Nós também já aqui falámos os mandatos. Os mandatos britânico e francês, do Médio Oriente, que está a dar o resultado que se Mas em África, uma grande decisão, uma das primeiras grandes decisões da Organização da Unidade Africana, portanto, que é digamos uma espécie de ONU dedicada à África, portanto, que reúne os países todos da África, eles têm uma grande decisão que é: as fronteiras coloniais são invioláveis. Pois. Porque se eles admitissem que as fronteiras não fossem as coloniais, mas digamos as fronteiras naturais e históricas, bom, era a maior. Havia uma guerra mundial, uma guerra africana, uma guerra continental total. E elas já foram mudadas, algumas. Por exemplo, o Sudão do Sul já se constituiu depois disso. Antes disso, a Eritreia também se separou, não é? Mas quer dizer, no geral as fronteiras ainda são as fronteiras coloniais. Mantiveram-se estáveis. A gente compreender uma coisa, é que entre aquilo que os apartheid, os racistas sul-africanos, o governo do apartheid sul-africano considerava os bantustões, e os bantustões, digamos, eram entidades cuja independência só era reconhecida pela África do Sul, não era reconhecida por mais ninguém. Mas e um deles era Mangwane, não é? E, portanto, toda a parte da Mangwane, que é ali da fronteira com a província de Maputo, hoje em dia, eles são o quê?
xangane, como são xangane do outro lado da fronteira. Portanto, quer dizer, aquilo não faz sentido nenhum, eles falam a mesma língua, têm os mesmos costumes, têm a mesma coisa, mas houve ali uma fronteira ali tratada em Berlim, que eles nem sabem bem onde é que fica, nem Berlim sabe onde é que aquilo fica. Portanto, eram entidades completamente estranhas, reciprocamente estranhas uns aos outros, ficaram separados. Como ficaram separados, por exemplo, os Bakongos do norte de Angola, daqueles que são do Congo mesmo, ficaram também separados, como, por exemplo, ficaram separados em vários sítios. Quer dizer, unificou-se o Tanganica com Zanzíbar. Sim, foi uma coisa sem qualquer... Para dar a Tanzânia, quer dizer, aquilo não tem qualquer racional. Desse ponto de vista. Foi um verdadeiro seguir à Conferência de Berlim, uma verdadeira corrida. Vejam quem é que consegue ocupar primeiro os territórios. E é por isso que a gente também tem tantas dificuldades em África. Quer dizer, a gente quando olha para a África e vê as dificuldades que aqueles países têm em se afirmar e em serem unidades onde não graça, por exemplo, nepotismo, despotismo, corrupção e tal, que é imensa em África, a gente tem que pensar de que forma é que contribuímos, foram constituídos, contribuímos para isso largamente com aquelas fronteiras e com o facto, por exemplo, tu repara, nós em Angola temos uma coisa muito extraordinária. Os quimbundos que estão em Luanda eram aqueles que iam ao Planalto Central buscar ovamos ou vimbundos que para os vender como escravos aos portugueses. Eles hoje são conterrâneos todos, até... teoricamente deveriam ser patriotas do mesmo país, mas têm uma história horrível uns com os outros, não é? Uma história de conflitualidade, não é como nós com um tipo de Trás-os-Montes, não é? Quer dizer, a gente não ia atrás dos montes. E voltando agora a Portugal, e ao que aconteceu. Isto foi há 150 anos, não foi sim, não foi assim há tanto tempo. E voltando ao que se passou depois em Portugal, nessa altura, com o esforço grande que foi empreendido a seguir à Conferência de Berlim para a ocupação efetiva do território, com este choque não só com o Reino Unido, mas sobretudo com estas companhias majestáticas. Porque, sim, aliás, estamos a falar de Cecil Rhodes, que Rhodes, do que tinha com a linha férrea do Cairo ao Cabo, ou do Cabo ao Cairo, que era um empreendimento incrível, não é? Também era outra loucura. Uma coisa megalómana. Nunca conseguiram fazê-la. Uma coisa completamente megalómana. Nunca conseguiram fazê-la, não só para mas desde que foi a abertura do canal de Suez que houve esse projeto de o fazer. Mas a demagogia com que cá foi recebido o ultimato, que obviamente deveria ter sido evitado e não foi evitado por uma sucessão de governos. Era impossível. Não só os poderia ter sido evitado se tivesse havido juízo desde a década de 1870. Claro. E obviamente que era obrigatório recuar, porque é a mesma coisa que nós hoje em dia pensarmos o que seria nós estarmos os Estados Unidos nos intimarem como aliados, não é? A retirarem de uma determinada zona. A devolver os Açores, quer dizer, sob pena de... e era impossível fazer de outra forma. E o que acontece após o ultimato... Embora os Açores com o Carlos César é mais difícil. mas o que acontece após o ultimato, que é uma imediata queda e substituição do governo, também é algo que nunca deveria ter acontecido, porque acaba por ser uma prova de fraqueza. Mas repara que tu disseste aí que o Dom Carlos era rei há 3 meses. Nem há 3. Era de outubro de 1889 para janeiro. Mas ele é coroado, quer dizer, ele é efetivamente rei a partir de dezembro só, não é? Não, mas ele é rei desde Dom Luís morre em outubro. Sim, morre em Cascais em outubro. Morre em outubro, mas ele só é proclamado em dezembro. Sim, mas efetivamente é desde outubro. Mas desde o momento em que ele é proclamado até ao ultimato passam 13 dias. E entre os quais o dia de Ano Novo. Portanto, sim, mas ele estava em efetividade de funções há 3 meses, o que não era nada. Bem, não é nada. E depois o governo é demitido 2 dias depois. É 14 de janeiro. 13. 14, tens razão. É 14 de janeiro. Ele cai a 13 de outubro, assim é que é. É 14 de janeiro. E depois o que o novo governo faz é a tentativa, e o novo governo, que é o regresso dos regeneradores ao poder, já não com Fontes, não é? E com a autoridade de Fontes. Sim, com o António Serpa Pimentel. Mas que traz para a Fazenda um nome que depois também vai ser importante. João Franco. Sim. O João Franco entra nesse governo. O João Franco da ditadura João Franco. Entra nesse governo como o Índice Ribeiro. Porquê? Porque o Partido Regenerador, depois da morte de Fontes Pereira de Melo, fica dividido. E António Serpa Pimentel nem é o sucessor mais óbvio. Existia também Lopo Vaz de Sampaio Melo, Barjona de Freitas, que era líder da esquerda dinástica. Aliás, Barjona de Freitas vê a sua carreira política praticamente hipotecada. Ele era um político em quem se apostava e era líder da ala esquerda do Partido Regenerador,
porque foi ele que foi negociar com os ingleses o Tratado de Agosto de 1890. Que foi muito contestado cá, acompanhado da imprensa. Era Ministro da Justiça desse governo. E ele foi muito prejudicado por esse tratado, porque o que se passou cá foi que no Parlamento o tratado não passou. Pois. Que era uma forma de conseguir um equilíbrio com os ingleses que não retirasse, que permitisse que Portugal não perdesse completamente a face. Mas como foi rejeitado no Parlamento, cai também o governo regenerador nessa altura, em outubro, e iniciam-se os governos de iniciativa régia. O primeiro do general João Crisóstomo. E este governo do general João Crisóstomo que vai conseguir negociar através do Marquês de Sobral, sobretudo através... Tinha o Ministro dos Estrangeiros, que era o Barbosa do Bocage, mas sobretudo através do Marquês de Sobral. Que era o Barbosa do Bocage, que tem a avenida, curiosamente, que não é o poeta. Não é o poeta. Este foi ministro de tudo e era cientista também. E era cientista, mas foi sobretudo este modus vivendi com os britânicos foi sobretudo negociado pelo Marquês de Sobral. Uma coisa curiosa. Henrique, só para terminar esta ideia. Este modus vivendi foi negociado pelo Marquês de Sobral. E foi finalmente com este modus vivendi que as relações com os ingleses, que para Dom Carlos era uma prioridade, era restabelecer rapidamente as relações com os ingleses e esquecer a situação do ultimato, permitisse um modus vivendi a partir daí no interland entre Angola e Moçambique. E é claro que Portugal acabou por retirar da zona de uma forma mais penalizadora do que aquela que tinha sido negociada no Tratado de Outubro de 1890. Portanto, houve muita demagogia política e muito jogo político aqui à mistura, como é óbvio, quem corria por fora, com o Partido Republicano na altura e com jornais como o Século, do Magalhães de Lima, a acusarem os partidos do rotativismo, portanto, no fundo, a acusar o rotativismo de falta de patriotismo. Certo. Aliás, que já tinham feito com o Camões. Exato. Foi exatamente a mesma coisa uma década antes. Exatamente. Uma década antes foi exatamente a mesma coisa. Mas nessa altura do Camões, que foi, sobretudo a partir de o centenário é de 1880, mas desde 1879, o Partido Progressista também está do lado da barricada dos que atacam o rei, na altura ainda Dom Luís. E o Partido Regenerador, porque se criticava o rei por uma aposta exclusiva nos regeneradores. Uhum. Ou seja, foi um momento também de grande instabilidade e de grande ataque à instituição e à figura do rei. Aqui em 1890 é semelhante, só que é o Partido Republicano que corre por fora a atacar os partidos rotativos, que era o Regenerador e o Progressista. Agora, partir deste ultimato e identificá-lo como uma causa remota da desagregação da monarquia constitucional parece-me excessivo. É claro que depois a propaganda republicana vai sempre relembrar os tempos do ultimato como um momento de afirmação, e foram-no de facto. Existiu inclusive uma revolta republicana no Porto em janeiro de 1891, mas foi algo que nem foi concertado com o diretório do Partido Republicano. No fundo foi uma sargentada que acabou por ser inexpressiva e foi rapidamente controlada. E nem teve cobertura do próprio diretório do Partido Republicano. Mas a ligação que se faz entre esse momento e aquilo que se passou a partir de 1906, quando o Partido Republicano de facto ganha uma força e uma expressão diferente e uma capacidade combativa diferente, parece-me excessiva. Este foi um episódio de contestação que abalou os alicerces da monarquia constitucional, abalou-os, mas não ao ponto de ter capacidade para os quebrar, exatamente como os abalaram, como aconteceu em 1879 ou aconteceu no período entre 1868 e 71. Foi algo de relativamente parecido. O que eu ia dizer era só para os lisboetas, é que é curioso, para se caminharem pelas avenidas novas e começarem a olhar para o nome das ruas, veem estes governos todos. Sim. Estão lá todos. O António Serpa, o Serpa Pimentel é o António Serpa, o João Crisóstomo, Abreu de Sousa é o João Crisóstomo, também está lá na Avenida João Luciano Crisóstomo. Cordeiro. Está o Duque Dávila, exato, estão todos. Está o Conde Valbon. O Conde Valbon, enfim. São ruas do tempo da regeneração. Exatamente. E depois há os governos nefelibatas, não é? Que eu gosto muito deste que são comandados pelo José Dias Ferreira, que é bisavô da Manuela Ferreira Leite. É bom, e que tiveram Oliveira Martins, e que teve Oliveira Martins na Fazenda. Teve Oliveira Martins como ministro, sim senhora, da Fazenda. Joaquim Pedro Oliveira Martins. Foram os governos... Tio bisavô do Guilherme Oliveira Martins.
Portanto, quer dizer, a nossa classe política também é extraordinária. E temos o Ferreira do Amaral também fez parte acho que é bisavô também, ou avô ou bisavô do atual Ferreira do Amaral, os irmãos Ferreira do Amaral, e que tiveram já. O Almirante Ferreira do Amaral foi o primeiro presidente do Ministério do tempo do Manuel II, em fevereiro de 1908. Mas estes foram tempos, de facto, em que a resposta nacional primou por uma grande... Sim, mas eu acho que era impossível não ser, porque toda a história portuguesa, até à altura, tinha sido uma história fundada em quê? Fundada numa exclusividade de Portugal, no lusitanismo. Nós éramos lusitanos, descendentes dos lusitanos, éramos os mais heróicos da guerra, e éramos os tipos heróis do mar, como aliás, a verdade, esqueceste de dizer que o hino vem de uma reação ao ultimato, o hino atual, sim, não é? Que era contra os bretões em vez de contra os canhões, como os poemas, o Finés Pátria do Guerra Junqueiro, o António José de Almeida também também foi preso, escreveu um artigo que era o Bragança o Último sobre o Dom Carlos, e teve quase razão, mas foi preso o António José de Almeida, que viria mais tarde a ser Presidente da República, na República, claro. Sim, o único a cumprir o seu mandato. Exato, mas a verdade é que toda a educação tinha sido feita no esplendor de Portugal, não é? E o que o ultimato do inglês vem pôr-nos, é acordarmos para a realidade. Exatamente, é pôr-nos perante uma realidade mas repara que essa cegueira foi cíclica, porque, por um lado, se nós lemos o que foi a imprensa na década de 70 e de 80, lemos a campanha da Sociedade de Geografia esta ideia de Portugal vai ficar quase com um terço da África, não diria, um terço é exagero, mas com grande parte da África. Como depois na República a gente vai para a guerra para defender as colónias, e depois no Estado Novo constrói-se esta teoria. Até aquele mapa, tu não és desse tempo, mas eu sou do tempo de entrar na escola. Portugal não é um país pequeno, e sobre o mapa da Europa via-se Portugal, Angola, Moçambique, Timor, a Guiné, aquelas porcarias, ou seja, as colónias todas e tal, e aquilo era quase o tamanho da Europa, e dizia Portugal não é um país pequeno, e cantava-se na mocidade portuguesa em continente é pequeno, em possessões o terceiro, o mais valente na guerra, a descobrir o primeiro. Portanto, quer dizer, toda a gente tinha sido educada assim, praticamente até ao 25 de Abril, digamos, talvez um pouco antes do 25 de Abril, já com a reforma de Veiga Simão, isto acabou esta coisa, mas praticamente até ao 25 de Abril toda a gente tinha sido educada assim, com uma excepcionalidade portuguesa, quer dizer, com alguns contributos. E com esta nostalgia esquerda, do império que foi sobretudo um império em África de interpostos comerciais. E no Brasil deixou de ser muito rapidamente. E que foi de facto criada e recriada de uma forma muito livre a partir de 1870, com uma ocupação no interior que não existiu até à altura. Tanto que só na altura, só depois é que a gente começa a mandar pessoas para o interior, mesmo para o estabelecimento. Quer dizer, o Bié hoje é no centro, é no meio de Angola, quer dizer, há tanta distância do mar ao Bié. Henrique, e para além de, por um lado, apontarmos o que foi uma certa megalomania e uma falta de noção das realidades, por outro também se tem que apontar por contraponto aquilo que foi um esforço verdadeiramente assinalável, porque Portugal, para os seus recursos, conseguiu em muito pouco tempo estruturar um espaço em Angola e Moçambique. Isso sim foi notável e já era bastante considerável para as nossas capacidades. Em Moçambique, com o grande apoio da comunidade indo-portuguesa da Índia, não é? E com muitas companhias de capital estrangeiro. Na prática, Moçambique... Sim. E em Angola, com aquilo que o Essa chamava a Ilustre Sociedade Angolana, que era, como tu sabes, os exilados, porque eram criminosos em Portugal, e portanto eram exilados para Angola e eram metidos lá para o meio, com uma coisinha para vender aos autóctones, para vender lá umas couves, umas batatas, e uns maços de tabaco, e umas cervejolas, não sei se era ou vinho tinto. Entre um certo irrealismo e uma capacidade grande e um empenho grande. Desenrasque. Nós tivemos... Acabou por ser conseguido, foi. Nós tivemos isso. E depois também acabámos por nos tornar ali como é que é dizer, um país que não incomodava muito. E, portanto, que era necessário para contrabalançar as pretensões das grandes potências. Não incomodava as grandes potências, também acabámos por ficar.
E depois temos a segunda altura de realismo, que é quando o Salazar não descoloniza. Pois, isso aí será tema para um próximo episódio. Henrique, nós até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.